Pois então, um amigo aqui escreve o seguinte: Caio, estava assistindo uma palestra aqui, foi afirmado nessa palestra que o Alcorão tem mandamentos que incentivam a violência ao próximo, como também tem mandamentos que proíbem tais atos. Da mesma forma, segundo o tal palestrante, Jesus também disse que veio trazer a guerra à terra, pai contra filho, totalmente filho contra oposto, pai, sendo, portanto, equivalente ao Islã. O que você pensa a respeito disso? É só ler de carreirinha, que ele vai ver se é equivalente ao Islã. É um professor idiota, que nunca leu o Evangelho de carreirinha. E quem lê de carreirinha vê que quando Jesus está falando daquela guerra é de outro tipo. É guerra na consciência. E não é que os discípulos dele iriam produzir isso, é que os outros não acolheriam. O amor, na verdade, é justamente o oposto. É por você amar que você é odiado. É odiaram-me sem motivo. É o oposto. É tolice. E se você ficou preocupada com isso, é só ler. Leia uma coisa e leia a outra. Não fiquem formando opinião, porque eu falo as coisas, nem seu professor fale as coisas. Ninguém me deu opinião nenhuma que eu tenho. Eu fui nas fontes. Eu tinha um monte de amigos marxistas-leninistas. Ninguém tinha lido o Capital na década de 70. E eram marxistas-leninistas. Falei, bom, a primeira coisa, deixa eu ler o Capital. É um bicho desse tamanho, né? Deixa eu ler pra saber, né? Passei um ano inteiro lendo o Capital. Porque eu li o Capital, fiz 1000 anotações, fui ler textos de todos os que faziam parte daquela constelação. Você tinha quantos anos, Caio, quando você leu o Capital? Há 20 e poucos anos. Todo mundo ali, daquela constelação, fiz minha opinião, fiz minha síntese. Então não foi porque ninguém me disse. Por exemplo, com o Alcorão, eu já li 3 vezes. A primeira vez que eu li, eu estava interessado em compartilhar o Evangelho com pessoas que tinham aquela crença. Então, antes de tudo, eu fui saber o que eles criam. Claro. Não a partir de um professor cristão especialista em Alcorão. Eu fui ler o Alcorão. Como, por exemplo, toda a consciência que eu guardo no coração, que tem a ver com as essências do meu ser, foram retiradas da minha leitura da Bíblia. Foi lendo a Bíblia que eu vi que a Bíblia era inviável. Que a viabilidade da Bíblia era testemunhar Jesus. O que era viável na Bíblia era o testemunho de Cristo. Quando isso ficou claro para mim, eu digo, bom, eu vou ler agora a Bíblia a partir da essência. A essência é Jesus, que é o alfa e o ômega. O que ficar a partir dessa essência, bem-vindo seja. O que não for coadunável com esse espírito, fora está. É tão simples ver para esse professor dela que está aí falando de teoria, de coisas que ele nunca nem leu, e fazendo uma comparação boba, vergonhosa. Se ele lesse o Novo Testamento ou viesse conversar comigo aqui em casa, eu preferia conversar com ele aqui em casa, só nós dois, porque ia ser vergonhoso se eu começasse a metralhar sobre ele as diferenças absolutas do espírito, do que em Jesus significa guerra e o que é a jihad, que no Alcorão tem a dimensão interior dela de controlar os maus desejos, mas tem a proposta explícita de que o inimigo, o que não é fiel, o infiel, é um objeto da jihad. Ele não vai poder ficar na minha frente, obstaculando o caminho da minha vontade de, sendo submisso a Alá, trazer a submissão de Alá como imposição à sociedade que me cerca. É totalmente diferente. É como luz e trevas. É patético não fazer essa diferenciação, mas basta ler. Eu não quero advogar. Eu só quero que vocês se desemburreçam. Leiam pelo menos as fontes. Cheguem às suas próprias conclusões. Pelo amor de Deus. O cara, essa insurgência desses caras contra o mundo ocidental, ela tem esse fator predominante que é o fanatismo deles. Mas você acha que tem um pouco de inveja também? Isso eu tenho escrito da lá pegada do ocidental. Assim. No caiofábio.net eu descrevo essa inveja que ficou clara
a inveja de Agar contra Sara. Aí você vai lá. É lá que começa. É lá. A inveja tá lá. Tudo começa no começo. Entendi. O Gênesis começa no começo dessa história toda. Então, mas você acha que a inveja ela é mais ancestral do que uma inveja contemporânea? Ela vai ficando, vai se transferindo, mas não tem nenhuma que se compare à relação amarguradamente invejosa que eles sentem do lado da família de Abraão, considerado oficial, que era o lado de Sara e Isaac, que era a esposa oficial, filho oficial. A Agar é a relação fora do casamento. E já é toda essa marginalidade, esse sentimento amargurado, marginal, rejeitado, está descrito na leitura do Novo Testamento, na sequência bíblica, e quem quiser ler o meu site, o caifab.net, é só pesquisar naquelas palavras que eu já falei aqui, Agar, por exemplo. Vai achar várias coisas sobre esse processo psíquico, coletivo, dessa inveja também. Agora, toda a sociedade judaico-cristã, que é o Ocidente, acabou sendo herdeira do mesmo pacotão de sentimentos de inveja que foram também se transformando em recalques de vários outros modos, e a contribuição do cristianismo ao processo foi grande. Nas cruzadas, quer dizer, as cruzadas já foram porque eles tinham invadido o que não era deles. Isso tudo era para ficar confinado à Arábia Saudita, o de hoje, mas não. A filosofia do Maomé é expansionista, na base da espada e do cacete. Não é ir por todo mundo e pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer. Não é isso, vão e obriguem. Quem não ficar na frente, matem. Isso. É igualzinho, minha filha. É uma gracinha. Me poupa. E o Alcorão relata essa coisa do Maomé. Pô, só ler. Eu não quero perder mais tempo. Leiam. Eu não vou ler o Alcorão de carreirinha, só me faltava essa aqui, né? A preguiça ser tão grande de eu ter que ler o Alcorão de carreirinha. Não, você vai ler um de cada. E o pior do Alcorão é que é o livro de um homem só. A Bíblia foi produzida por muitos autores, em tempos diferentes. Então, é natural, as incongruências ou as discrepâncias históricas são naturais. São muitos autores, muitas lentes, muitas observações em períodos distintos. Mas o Alcorão começou e terminou com um cara só. Putz. Então ele está inteiro ali. Não tem papo furado, não tem nem dizer vamos interpretar melhor, não. Ou então, se não quiser interpretar, leia as sunas. São as palavras que ele disse aos amigos e os atos que ele fez. Você vai ver como é que ele interpretava o Alcorão pela vida dele. Vamos parar de brincadeira. O fruto dessa parada aí. Não me aluga mais não, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Vem IVTV, o canal é você.